Desde o momento de seu nascimento, uma jovem foi marcada por uma estranha maldição. Sempre que alguém se aproximava dela ou demonstrava carinho, esse alguém sofria um acidente fatal. Quando criança, um menino que apenas brincou com ela acabou caindo em um poço. Mais tarde, durante a escola secundária, um colega que estava apaixonado por ela lhe deu flores no dia dos namorados, mas logo após sair de bicicleta, foi atropelado por um carro, resultando em uma fratura no fêmur. No ensino médio, uma admiradora a acompanhou para casa em um dia chuvoso, e logo após se afastar, foi atingido por um raio, morrendo instantaneamente. Inicialmente, tanto a jovem quanto seus colegas acreditavam que os acidentes eram apenas questões de azar. Porém, em um determinado dia, um garoto que não acreditava em superstições se aproximou dela para oferecer conforto e, no instante seguinte, um fio elétrico de alta tensão caiu e o atingiu, matando-o. Após presenciar esses eventos, os colegas começaram a culpar a jovem, chamando-a de bruxa e aconselhando todos a se manterem longe dela. Apesar de sua aparência comum, ela continuava atraindo a atenção de muitos meninos, que acreditavam que os acidentes eram meras coincidências. No dia seguinte, todos os meninos que tentaram agradá-la acabaram com intoxicação alimentar e foram hospitalizados, o que reforçou ainda mais a ideia de que ela era uma estrela da desgraça. Com o tempo, a jovem percebeu a gravidade da maldição e decidiu se afastar de todos. Durante um passeio de primavera, enquanto comia sozinha em um canto, um garoto se aproximou para expressar seus sentimentos, mas ao perceber, ela tentou impedi-lo. Estranhamente, ele acabou se machucando ao torcer o tornozelo. À medida que mais pessoas se feriam ao se aproximar dela, os outros alunos começaram a se afastar, espalhando rumores de que ela era uma bruxa. Mesmo assim, um garoto continuava interessado, mas ele era inteligente o suficiente para não se aproximar diretamente. Ele notou que ela sempre se sentava sozinha sob o sol e decidiu colocar um guarda-sol na cadeira onde ela costumava comer. Com o passar do tempo, mais acidentes fatais ocorreram entre os meninos da escola e os rumores tornaram-se insuportáveis para a jovem, que decidiu deixar a escola. O garoto, ao vê-la pela janela, desejava poder correr atrás dela quando o sinal da aula tocasse, mas não encontrou a oportunidade e acabou apenas observando-a sair da escola em uma tempestade de neve. Anos depois, ele a reencontrou no metrô, descobrindo mais sobre sua maldição. Enquanto isso, a jovem foi chamada por seu pai, que a repreendeu ao descobrir que ela havia abandonado a escola. Ele não teve capacidade de ajudá-la e apenas retirou suas coisas. Ao sair, encontrou o garoto, que estava escrevendo em uma lousa com caracteres de bruxa, e ele afirmou que acreditava que ela não era uma bruxa e que encontraria maneiras de provar sua inocência. Com o passar do tempo, a jovem continuou reclusa em casa, sem querer se relacionar com ninguém. No dia da formatura, o garoto decidiu levar flores e um livro de formatura para a casa dela. No dia seguinte, o pai decidiu que, para ajudar a filha a recuperar a confiança, a levaria para viver em Seul. Sob o apoio e incentivo do pai, ela começou a estudar novamente e se preparou para prestar o vestibular, acreditando que, se conseguisse entrar em uma escola em Seul, poderia quebrar a maldição que pesava sobre ela. Na noite anterior à sua partida para Seul, a garota estava ajudando seu pai com as tarefas quando, sem querer, ele mencionou uma palavra que ativou a maldição que a seguia. Na manhã seguinte, enquanto empacotava batatas, foi mordida por uma cobra venenosa. O pai, percebendo o que havia acontecido, correu para ajudá-la e tentou sugar o veneno, mas devido a problemas de saúde, acabou absorvendo a toxina em seu próprio corpo. Com o tempo passando e a ambulância demorando, o pai não conseguiu resistir e faleceu, deixando a jovem sozinha e desamparada, obrigando-a a deixar sua cidade natal. Após essa tragédia, ninguém mais teve notícias dela. Anos depois, o garoto que a admirava se tornou um analista de dados habilidoso, capaz de ganhar fortunas apenas observando os clientes de um cassino. Ele tinha um talento especial para identificar os frequentadores regulares e os novatos, como um casal de recém-formados que visitava o local pela segunda vez, e um homem de negócios que claramente era um grande consumidor. No entanto, o foco do analista era encontrar um jogador audacioso que buscava apostas de alto risco. Ele sabia que para atrair esse tipo de cliente, era preciso explorar suas ambições. Convidado pelo proprietário do cassino para ajudar na análise, o garoto alertou que, se esse cliente perdesse muito dinheiro, não voltaria. Com isso, sugeriu oferecer um jantar VIP ao jogador que havia tido perdas significativas. A estratégia funcionou, e o proprietário ficou impressionado com a análise do jovem, decidindo pagar uma quantia generosa por seus serviços e até investir em sua empresa. Coincidentemente, avistaram o jogador, que havia vendido seu carro para retornar ao cassino. No caminho de volta para seu carro, o analista encontrou seu veículo vandalizado, com o vidro quebrado. Ao ir à delegacia para registrar o incidente, percebeu dois homens discutindo. Observando-os, notou que eles tinham hábitos semelhantes, como limpar a boca da garrafa de água antes de beber, e usavam o mesmo detergente, indicando que moravam juntos. Essa percepção foi reconhecida pelos policiais presentes. Após um dia cheio de eventos, decidiu voltar para a casa de metrô quando algo surpreendente aconteceu. Dentro do vagão, um homem embriagado gritou o nome da jovem, chamando a atenção do analista. Reconhecendo-a apenas de perfil, percebeu que era sua antiga colega de classe. Para sua surpresa, o homem declarou seu amor por ela, levando a jovem a sair do vagão apressadamente. O garoto a seguiu, encontrando-a em um beco isolado, mas não teve coragem de se aproximar.
apenas observou enquanto ela alimentava gatos de rua. Após esse encontro, decidiu que precisava encontrar uma maneira de ajudar a jovem a quebrar a maldição que a seguia. No entanto, ao chegar em casa, viu em uma notícia que o homem embriagado havia sofrido um ataque cardíaco e morrido logo após deixarem o metrô. Essa história, baseada em uma popular webtoon, se tornou uma nova série de suspense, que promete revelar como o garoto tentará salvar sua antiga colega.